para um membro quando você, tem uma visão psicológica da questão. Pastor, é interessante. Mas se alguém causou dano a alguém, com certeza isso está lá nos pais. É, é Os pais, verdade. os pais frustraram, não frustraram, os pais avançaram em alguma questão, inibiram em algumas questões. Então, geralmente, num adulto tem uma criança e que você tem que se haver com essa criança. E aonde é que isso vai favorecer, né, para a cura dentro da igreja, a cura psicológica, né, a cura, mental, é identificar o que aconteceu, né, e quando você identifica o que aconteceu, você consegue ressignificar. Porque, na verdade, a psicanálise não tem nada a ver com a psicologia. Psicanálise é uma outra escuta, é uma outra maneira de intervenção, é um saber que não sabe nada. É, ou seja, o que vai acontecer é o que você traz. Então, de repente, eu posso citar vários casos aqui, mas por causa da ética, né, manter Uhum. isso Verdade. mas, de forma geral, vamos citar um caso aqui, eh qualquer, no sentido de uma criança tem medo, mas por que que tem medo? Porque em algum momento ela foi deixada nesse estado, ou contribuíram para esse estado, ou ela não se sente segura. E quem é que deveria fazer isso tudo? Uhum. Os Os pais. pais. Então, agora, os pais são culpados disso? Não, porque eles também podem ter recebido ou não recebido. Justo. Então, quando você identifica, fica mais fácil de trazer o conhecimento para a ovelha. E aí você ajuda a ovelha a identificar e a ressignificar. Quer dizer, aquilo nunca vai sair da mente dela, mas ela vai aprender a viver melhor com aquilo. Uhum. Verdade. Eu vi um caso uma vez, não é meu caso, né? Eu vi um caso uma vez que uma criança tinha muito medo, porque eu sou da parte psicanalítica e eu acho que tem que frustrar, porque frustrar incentiva a resiliência, a capacidade de superação, né. Uhum. Então, uma conhecida, né, me contando, ela disse que uma vez a psicóloga falou para a mãe: "Hoje você vai chegar em casa e vai dar uma palmada no seu filho". Hum. Ela ficou apavorada, ela nunca tinha feito isso, o filho dela tinha muito medo, muito medo. E um dia ele fez alguma coisa lá, ela aceitou a ideia e deu uma palmada nele. Passado uma semana, o filho procurou a mãe e falou: "Mãe, não tenho mais medo de nada, estou seguro, porque agora eu sei que você não vai me deixar seguir pelo caminho errado". É mesmo? Caso de outra pessoa, né, Olha. entendeu? Então, nós seres humanos, nós tudo de ruim que existe está na nossa carne. Só Verdade. vamos nos livrar Verdade. da carne quando Verdade. voltarmos para casa, né. Verdade. Mas qualquer dificuldade atravessada, em cada pessoa age de uma maneira diferente. Há casos, né, recomendados até pelas escrituras que sinalizam se pessoas que foram, tiveram o seu caráter danificado por causa dos pais. Você, meu pastor, conhece bem a história de Abraão. Sim. Vê se Isaac não faz igualzinho e Abraão fez, É. Verdade. entendeu? Então por que que repetiu esse mesmo modelo? Às vezes repete um modelo que são dos pais, não é um modelo, modificado ou ressignificado quando se encontra a dificuldade psicológica. Eu até falando nisso, nós lá no CAC Brasil Futebol, né, que eu tenho um clube de Ah, futebol, CAC eu tô Brasil, sabendo, pastor. e tinha o Que médico. Deus surja muitos craques por Estou lá, né. tentando, acho que esse é o último ano que eu vou tentar. É mesmo? É, eu estou pedindo a Deus. Mas não desiste não, deixa a gente orar primeiro. Mas então vamos orar, porque eu Isso. estou falando, Senhor, 7 anos no profissional, Tá na época da e colheita? e enxugando gelo, Então, certo? Então, querendo fazer a coisa
correta, sabe que em maioria das coisas tudo é errado, né, Isso, principalmente no futebol. verdade. Então o que acontece, para você fazer isso correto, você é praticamente sozinho, Sozinho, entendeu? é Mas você verdade, não tem que olhar para os outros, você tem que fazer a tua parte, tá. Para que se meteu, né. verdade. Aí tem o nosso médico, doutor Francisco, já faleceu, ele era cardiologista e paraplégico. E ele tinha um filho, o filho dele, ele falou: "Pastor, profissionaliza meu filho". O filho dele era ruim no E já futebol, imagino o resto. um pé para cá, outro para lá. Aí o pastor Ilmar, que era técnico, falava: "Pastor, mas não tem como botar ele para jogar com o pessoal". Eu falei: "Pô, Ilmar, tenta ajudar alguma coisa o garoto". E aí ele falava assim, quer dizer, aquilo que ele talvez quisesse ser e ele não podia, por ser paraplégico, ele deveria ser paraplégico talvez de nascença, Uhum. acho que ele queria que o filho fosse, entendeu? Então, eh, não foi? Psicologicamente está correto, ele acaba espelhando no filho o que ele não conseguiu, Deve ter e sido, acaba né. forçando ao filho uma coisa que ele não tem Não tem, aptidão, porque ele quer se completar lá. não é Ou isso? seja, um pai adolescente nunca vai ver o seu filho, despontar a fase adulta, porque quer que o filho seja o que ele não Sim, conseguiu ser, sim, sim. entendeu? Eu até me lembro que eu liguei para ele e falei assim: "Doutor Francisco", ele assinava todos Uhum, ele atendia os jogadores, ele assinava o uhum. documento da federação como médico. Aí um dia eu liguei para ele que a gente estava entrando no campeonato, o filho dele eu profissionalizei, mas não dá para entrar no jogo. O técnico falou, pastor, o Marco, inclusive estava aí, não tem condições, se eu botar ele, sai todo mundo, o time todo vai embora, tá? Aí eu liguei para ele e falei, doutor Francisco, tudo bem com o senhor? Tudo bem, pastor. Aí eu falei, olha só, acho que eu vou perder a amizade do senhor hoje. Ele falou, por quê, pastor? Aí eu falei, pelo seguinte, não tem como botar seu filho para jogar. Aí ele: "Mas por quê, pastor?" Eu falei assim: "Não dá, o técnico disse que ele não se entendeu com os outros jogadores, não dá". Aí ele falou: "E aí, pastor?" Eu falei assim: "Ó, como nós temos uma amizade grande, entendeu, eu posso fazer 3 coisas pelo senhor". Aí ele falou assim: "O que é, pastor?" Aí eu falei assim, ó: "Em todo jogo o seu filho vai, uma. Em todos os jogos ele vai no banco, 2. Se o time estiver ganhando de 3-0 nos 40 minutos do segundo tempo, a gente coloca ele para entrar. E se tiver pênalti e falta para bater, depois dos 40 minutos com 3-0 ele bate. E se nós formos campeão, ele levanta o troféu. Ele ficou 15 minutos sem falar no telefone. Eu falei: "Será que houve algum problema?" Ele é cardiologista, mas não quer dizer que não Claro, vai ter problema no com coração, né. certeza. Ah, rapaz, daqui a pouco ele fala assim: "Pastor, eu quero meu filho 15 minutos em todo jogo". Aí eu falei assim: "Pastor, ô doutor Francisco, não falei para o senhor que a gente ia perder a amizade hoje? O nome do time é CAAC Brasil, não é Luan". Boa. Falei: "O nome do time é CAAC Brasil, não é Luan. Se eu botar ele", quer dizer, eu não, sou só o presidente, É, eu não sou técnico. "Se o técnico botar ele, sai todos os jogadores do campo, inclusive o técnico, vai embora". caramba, pastor. Ah, rapaz. Aí ele virou, levou mais um tempinho sem falar, ele falou assim: "Tá bom, então vamos fazer assim como o senhor falou". Aí quando eu chego lá no clube e falo para o pastor Mar, o técnico, que eu fiz isso, ele falou: "Como é que o senhor foi fazer um acordo desse?" Aí eu falei assim: "Você tem dinheiro para pagar médico? Você paga outro médico, Boa. entendeu? Eu não tenho, eu estou precisando da pessoa. É uma pessoa conhecida nossa. Poxa, o que eu cedi para ele vai fazer tanto problema assim? Não vai. Tá bom, vamos para o campeonato". O único jogo que nós ganhamos de 3-0, o filho dele não foi. Caramba, Então ele nunca entrou no jogo.
Então, quer dizer, pronto, você pode botar 23 jogadores, 12 no banco e 11 jogando, não custa botar ele Com no banco, certeza, pô. e não altera o Não resultado. altera o resultado, É, né. Aí, quer dizer, o único que nós ganhamos 3-0, ele não foi. Quer dizer, o campeonato foi tudo uma maravilha, entendeu. Então, o que eu via no doutor Francisco era, eu acredito que ele um dia quis ser jogador de futebol, com certeza, ele projetou no filho. projetou, no porque o filho Exatamente. dele estava É. nem aí, Talvez o médico cardiologista, né, não é. Então, como o senhor falou, psicanalista, né, que o senhor é Isso, psicólogo, psicanalista, então quer dizer, agora essa parte, ela ajuda muito, né, para um muito, pastor, muito. que o pastor, ele acaba sendo um conselheiro, né. Verdade. O psicólogo, no meu modo de pensar, nunca fui fazer uma consulta com um Uhum. psicólogo, aquele negócio todo, mas eu acredito que ele escuta. A primeira fase é escutar, né. Escutativo. Tem que escutar para É, depois falar, né, verdade. assim, tem gente Ou que, né, não, ou ou não. falar ou não. É? É. Bacana. Às vezes a pessoa não fala nada dela, não tem nada inconsciente, não abriu. Aí você só faz perguntas, então? Não, não faz nada, ela fala só é sobre ela. Não abriu nada, nada interessante para ser pensado. E aí? Quem fala é ela, a fala de uma análise é do analisando. Uhum. A fala é Como é que o importante. senhor pode saber alguma coisa de uma pessoa que não falou nada? Exatamente, não sabe nada. É como eu te falei, o psicanalista tem uma abordagem diferente, é um saber que não sabe, só sabe o que o senhor traz. Imagine que o senhor numa análise aqui comigo, o senhor de repente falando de tantas coisas do mundo, da sala de aula, da CA, que de repente o senhor fala assim: "Mas eu ontem andado triste". Triste? O que que é triste? No finalzinho abriu ali. Aí vem as perguntas Mas eu investigativas, precisei falar. senão não tem análise. Então a voz principal de uma análise é a sua. Tá, entendi. Então, isso que eu falei no início, a pessoa que vai no psicólogo, ela tem que falar. Tem que falar. E o psicólogo tem Inclusive, que, inclusive, indagar para que ela as fale. perguntas interrogativas. Inclusive Jesus nos ensinou o quê? Falar um com os outros, Aham, entendeu? E verdade. aí que tá a grande questão. Bacana. É. Você quer ver uma coisa interessante? O pastor Márcio César, ele não é psicólogo, mas ele tem umas tiradas assim, que eu olho e falo: "Cara, isso é uma iluminação do Espírito Santo de Deus". Isso é extremamente científico, o que ele fala, Sem estudar. sem estudar, entendeu? É óbvio, ele foi iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Freud é judeu ortodoxo. Quem deu isso pro Freud? Não foram os estudos dele, de medicina. Alguém deu isso para ele acabou investigando e descobriu a psicanálise. Mas é judeu, é do povo de Deus. Legal.